Eu- Boa tarde a todos, a paz do Senhor, ouvintes. Eu gostaria de estar relatando aqui um pensamento que eu carrego comigo e eu gostaria de estar falando aqui. Mas primeiro eu quero deixar aqui alguns versículos da Palavra de Deus que se encontram no livro de São Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha, meus amados irmãos, ouvintes, eu estava ali no meu setor de trabalho ontem, então eu estava ali pensando, meditando sobre pessoas que se dizem que entrou no Evangelho. Entrar no Evangelho. Tão simples uma palavra, né? Dizer, eu entrei no Evangelho. Ah, agora eu sou evangélico. Ah, agora eu sou evangélica. Mas não basta somente nós entrarmos no Evangelho. Não basta somente nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Não basta somente nós aceitarmos ao Senhor Jesus em nossa vida. Não. Nós temos que entrar no Evangelho, mas é preciso também que nós deixemos o Evangelho entrar na nossa vida. Muitas pessoas dizem, eu entrei no Evangelho, mas ele continua vivendo a mesma vida medíocre que ele vivia antes dele entrar no Evangelho. Então vai passando o tempo, o decorrer do tempo vai se passando, e as pessoas começam a falar, para mim não obtive muito êxito de ter entrado no Evangelho não, porque eu continuo a mesma pessoa, né? Os mesmos problemas me acompanham, né? Eu não sou uma pessoa feliz, eu tenho os vícios, não larguei os vícios. Mas por quê? Por que isso, ouvintes? Por quê? Eu quero assim falar o que está no meu pensamento, mas baseado dentro da santa palavra de Deus. Quando nós entramos no Evangelho, é necessário que nós deixemos também o Evangelho entrar na nossa vida. Nós sabemos que quando a luz entra aonde há trevas, as trevas vão se dissipando. Jesus é a luz que alumia todo mundo. Vamos ver aqui no livro de São Mateus, no capítulo 4, vamos ler o versículo de número 12 em diante. Capítulo 4 de São Mateus, versículo 12. Jesus na Galiléia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. O importante, meus irmãos, que nós sabemos que quando nós entramos no Evangelho e que nós deixamos o Evangelho entrar em nós, as trevas que há em nossa vida, ela tem que dissipar. Olha o que diz a palavra de Deus. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Jesus é a luz, eles viram Jesus, né? E aos que estavam sentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Então, quando uma pessoa entrega a vida dele para Jesus, para servir a Jesus de corpo, de alma e de espírito, as trevas que há na vida dele, ela tem que dissipar, ela tem que deixar aquele corpo. Quando Jesus entra na vida da pessoa, e as trevas que está ali, os espíritos malignos que estão ali na vida daquela pessoa, quando ele vê que a luz está chegando, que Jesus está chegando, então ele começa a alvoroçar, ele começa a se preocupar e ele começa a bater em retirada, porque nós sabemos que as trevas, ela não combina com a luz. Você, meu querido, meu amado ouvinte, que entrou no Evangelho, né, mas que ainda não deixou o Evangelho de Jesus Cristo entrar na tua vida, faça isso hoje. Você vai ver que os problemas vão te deixar, você vai ver que os vícios do cigarro vão sair da sua vida, o vício das drogas vão sair da sua vida, o vício da prostituição vão sair da tua vida, os problemas no seu lar vão sair da sua vida, aquela briga, contenda no seu lar vão sair da sua vida, porque a luz entrou na sua vida. Mas se você endurecer o coração e continuar falando, eu entrei no Evangelho, mas se você não deixa o Evangelho entrar na sua vida, o que vai acontecer, meu amado ouvinte, é que você nunca vai ter uma mudança radical na sua vida, porque você simplesmente entrou no Evangelho. E a Bíblia nos afirma dizendo que quando o Evangelho entra em nós, nós somos libertos. A palavra de Deus diz no livro do Evangelho de São João, capítulo 8, versículo de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo de número 36 disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas você só vai alcançar a sua libertação quando você deixar o Evangelho de Jesus Cristo entrar no teu coração. Quando você deixar o Espírito Santo de Deus fazer morada na sua vida. Porque nós sabemos que é a missão dos pregadores, é a missão dos homens de Deus, é a missão das mulheres de Deus anunciar as boas novas de salvação. Anunciar para você que você tem que renunciar o seu pecado, que você tem que renunciar a soberba, que você tem que renunciar o orgulho, que você tem que renunciar os prazeres da carne. Mas quem te convence do seu pecado não é o pregador, não é a pregadora, não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o evangelista, mas quem te convence do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. E se você, que diz que entrou no Evangelho, mas não deixou o Evangelho entrar na sua vida, então com certeza o Espírito Santo de Deus não vai estar na sua vida. Então você não vai ter um arrependimento, você não vai ter um convencimento. O Espírito Santo de Deus não vai conseguir convencer você, porque você não convidou ele para entrar na sua vida. Quando nós convidamos o Senhor Jesus para entrar, né, então ele começa a fazer as mudanças na nossa vida. Por quê? A palavra de Deus, ela nos afirma dizendo, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei contigo e você comigo. Então, se Jesus está batendo na porta do seu coração, está querendo entrar, mas você está endurecendo o seu coração, você não quer aceitar o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então não tem como o Senhor Jesus fazer nada por você. Não tem como o Senhor Jesus fazer nada na sua vida, porque você não quer abrir o teu coração para o Espírito Santo entrar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então, quando Jesus entra na vida do homem, quando Jesus entra na vida da mulher, a primeira coisa que Jesus faz é tirar o fardo pesado. Primeira coisa que Jesus faz é começar a moldar em cada parte, em cada área da sua vida, que a luz vai entrando, que a luz que é o Espírito Santo, que a luz que é Jesus vai entrando na sua vida, as trevas vão se dissipando, as trevas vão saindo. Se há no teu corpo enfermidade, a enfermidade vai deixar o teu corpo. Se há obra de macumbaria no seu corpo, a obra de macumbaria vai deixar o seu corpo. Se há vícios de cigarro, cachaça, maconha, cocaína, heroína, LSD na sua vida, vai deixar as trevas das drogas, vai sair da sua vida. Vai bater em disparada, sabe por quê? Porque Jesus chegou na sua vida. Quando Jesus chega na vida do homem, quando Jesus chega na vida da mulher, não há mais espaço para trevas. Se você ainda está vivendo amargurado, angustiado, mesmo tendo entrado no Evangelho, é porque simplesmente você ainda não deixou o Evangelho entrar na sua vida. Nós lemos aqui na palavra de Deus aqui, que há dois caminhos, há duas portas. Se você não estiver na porta estreita, você está na porta larga. Se você não estiver no caminho estreito, você está no caminho largo. Certa vez o Senhor Deus falou assim: eis que ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva. Então, Jesus tem colocado diante do homem, diante da mulher, dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho largo, o caminho estreito. A porta larga, a porta estreita. Mas se o homem optar por entrar pela porta larga, Deus deu o livre-arbítrio para o homem, a livre escolha. O homem é livre para escolher. Só que dependendo do caminho que você escolher, as suas consequências virão. Se você optar em seguir o caminho estreito, você vai viver uma vida de renúncia. Mas quando você partir dessa vida para outra, você vai viver com Cristo nas mansões celestiais. Porque ele disse: não se turbe o vosso coração. Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então quem resolve seguir a Cristo, um evangelho de renúncia, terá no céu uma casa, não feita pelas mãos de homens, mas por Deus, o nosso Pai. Mas quem resolver seguir a porta larga, o caminho largo, vai te levar direto à perdição eterna. Por isso, os pregadores estão nos canais, nos veículos de comunicação, no rádio, via satélite, via internet, via Facebook, via WhatsApp, anunciando o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus disse que quem faz menção de servir a Deus,
tem que servir a Deus de corpo, de alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo de número 23, que diz assim: Eu mesmo, Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho é o Evangelho de renúncia, é corpo, alma e espírito. A palavra de Deus disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você tem amado o mundo, se você tem amado os prazeres do mundo, é porque a luz ainda não entrou na tua vida. É preciso você renunciar os prazeres da carne, renunciar os prazeres no mundo, para viver uma vida com Cristo. Que Deus, o nosso Pai, te abençoe, te livre, te guarde. Fique com esta palavra. Saiba que para servir a Deus tem que ser com renúncia. Renúncia total. Porque se nós não renunciar os prazeres da carne, nem os prazeres mundanos, nós não estamos servindo a Deus. Se nós não renunciar os prazeres carnais, as trevas vai continuar na sua vida. É preciso que você convide o Senhor Jesus para entrar na sua vida. Que Deus, nosso Pai, te abençoe, te livre, te guarde, te livre e te dê a paz que você precisa, em nome de Jesus.